Boa tarde, Arthur Petri, Cada Lacqua e Ilha Jabor, como vão vocês? Ilha Jabor, tem uma pergunta, tem uma teoria na verdade, que o futuro vai ser economicamente chinês e culturalmente islâmico. Por quê? A China é um país expansionista economicamente, né? Está se aproximando dos países africanos, tem vários negócios aí no Sudeste Asiático, então por causa disso eu acho que esse expansionismo vai só aumentar e vai dominar o mundo. E vai ser culturalmente islâmico, porque os países ocidentais e os da Ásia também não estão fazendo muito filho, entende? E os países islâmicos, eles fazem muitos filhos, e também é muito fácil você disseminar a cultura islâmica, a religião islâmica, porque a conversão para o islamismo se dá somente por meio de uma frase, né? A shahada, você fala essa frase e você está convertido, ou revertido, como alguns falam. E por causa disso, eu acho que o Islã vai crescer assim como a influência econômica chinesa. Gostaria de saber o que você acha disso. O futuro ele vai ser economicamente chinês e culturalmente islâmico? Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. Bem, de falar de futuro é muito complicado, porque entra numa seara que eu não gosto muito de ser profeta, né? Mas o que eu acredito, a tendência deveria ser, ou seja, colocando a minha vontade na frente das leis da natureza e da sociedade. É um mundo multicolorido, ou seja, eu acredito que a China se transformando, que até lá vai ter muito obstáculo, inclusive a guerra, que os americanos podem introduzir a eles facilmente, porque é o DNA americano a guerra, né? Mas acho que a China, esses países, vamos pegar aqui China, Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, ou seja, esses países, América Latina em geral, ou seja, países africanos que estão despontando, daí vai surgir uma ordem mundial que não é chinesa. Eu acho que é uma ordem mundial multicolorida, multipolar e um mundo muito mais interessante de se viver. Até porque o custo da China se tornar um país imperialista é muito alto, eles não querem arcar com esse custo. É o custo que os americanos estão pagando hoje, eles não querem isso. Então, para a China é muito mais interessante haver vários polos de poder no mundo, não é? Com diferentes modos de produção, culturas interagindo entre si, do que ela ser expansionista, do que ter o mundo ser islâmico. Eu não acredito nisso. Eu acho que a tendência é que caso não existisse imperialismo, que o imperialismo é uma força objetiva, uma força capaz de acabar com o mundo, e acho que os Estados Unidos eles são tão fanáticos religiosos, ou seja, as pessoas que mandam nos Estados Unidos, eles acreditam que os americanos é um país que tem um mandato do céu, um país que tem um mandato especial, um país que tem a missão de civilizar o mundo, e acho que eu não acredito que eles levariam numa boa a perda de hegemonia mundial, ou seja, eu acredito na hipótese que eles podem acabar com o mundo nuclearmente dos Estados Unidos, tá? Mas se tirar esse elemento objetivo que eu estou colocando, a tendência seria isso que eu estou falando, ou seja, um mundo multicolorido, multipolar e muito mais interessante de se viver do que o de hoje, né? Tu acha que os Estados Unidos barra a evolução humana de forma geral? Com certeza. De onde que sai essa... a gente falou muito aqui de extrema-direita, né? Mas de onde que sai essa seita de extrema-direita toda? Sai de onde? É que tudo vem de lá, né? A esquerda liberal também, as pautas, tudo de lá. Tudo, extrema-direita, extrema-esquerda, tudo vem de lá. Não, né? A extrema-esquerda não, mas a esquerda liberal sim, mas neonazismo, sai de onde? Onde que se propaga essas ideologias todas? Estados Unidos. E olha que interessante, a minha companheira é muito fã do Carl Sagan, né, que é uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. E o Carl Sagan ele fez uma previsão antes de ele morrer que está se realizando hoje, olha. O mundo e os Estados Unidos em particular vai acumular muito conhecimento e ao mesmo tempo muita ignorância, e essa ignorância pode vencer. Amplas parcelas da sociedade americana acreditam que a Terra é plana, meu amigo. Eu ouso chutar que 20%, tá? Posso estar enganado, tá? Que cerca de 20% da população americana acha que a Terra é plana. E os americanos hoje têm 250 milhões de cristãos fanáticos. Estados Unidos. É ao mesmo tempo que é o país que mais produziu ciência no mundo, que mais avançou, que criou um Carl Sagan, por exemplo. Né? Então, hoje os Estados Unidos eles são um obstáculo civilizacional ao mundo, não tenho a menor dúvida disso. Ele é um obstáculo ao avanço civilizacional. É o maior inimigo da humanidade. É o maior inimigo do progresso humano. Os Estados Unidos, eu não tenho assim, a menor dúvida em relação a isso. Mas a instituição dos Estados Unidos ou o povo? Instituição. O povo não. O povo é o povo. É igual lá, aqui, entendeu? É a instituição. Entendeu? Eles não vão largar o osso fácil, né? Se isso acontecer, o que tu falou agora, eles não vão largar o osso. Eles já governam sobre o estigma do caos, né?
Eles já fazem esse papel de máfia, né? É o caos, eles governam pelo caos, ou seja, onde tem confusão tem Estados Unidos. Então, para eles interessa a confusão em tudo quanto é canto do mundo, porque a confusão interessa para eles, entendeu? Porque eles não têm mais o que entregar para o mundo, eles não têm como mais exportar capitais produtivos para levar desenvolvimento, como a China está fazendo hoje, não tem mais como o FMI, o Banco Mundial, trabalhar para os interesses dos países em desenvolvimento. Acabou. Eles viraram um país parasita, um país que suga a riqueza do mundo. Tanto é que todo mundo compra título da dívida pública americana. É um país parasita e um país violento. E um país. E a força. Eu vou além aqui na análise. É a força mais corruptível da história da humanidade dos Estados Unidos. Corruptível. Por quê? Corrupta. Oi? Por quê? Quando eles corrompem a mente das pessoas. Eles corrompem, eles compram, eles. É um Estado, por exemplo, que ele é formado por lobbies, ou seja, existe heranças familiares de bilionários, ou seja, é um sistema de castas, por exemplo, aliás, desculpa a confusão mental, mas os Estados Unidos está virando hoje um país muito semelhante à Índia, ou seja, de castas sociais mesmo, ou seja, por quê? A produtividade do trabalho cresceu muito em 40 anos, ao mesmo tempo que a renda dos médios trabalhadores manteve escassa. Então, a própria mobilidade social nos Estados Unidos é impossível hoje. Isso cria uma sociedade de casta. E a política é cada vez mais determinada pelo dinheiro. Quem manda nos Estados Unidos é o dinheiro hoje. Mas por que tem tanta gente que sai dos seus países e escolhe ir pra lá especificamente? Porque eles têm primeiro eles têm um poder de atração gravitacional muito grande. Eles são a maior potência militar do mundo, a maior potência econômica e mais. Eles são a maior potência ideológica do mundo. Ideológica, ou seja, eles têm uma capacidade de influir sobre a subjetividade das pessoas muito grande. É música, é filme, entendeu? Propaganda. É propaganda, ou seja, eles controlam ideologicamente boa parte do mundo. Isso está diminuindo muito, principalmente no Oriente, mas eles controlam muito isso aí. As classes médias do mundo inteiro, até as chinesas, sonham em ser americanas e viver como os americanos. Aquele American Way of Life, né? Sonha. E superar um negócio desse não é uma coisa que acontece da noite pro dia, entendeu? Ou seja, nós vamos passar por muitas provações ainda da humanidade, entendeu? Se chegar nesse ponto dos Estados Unidos ter que largar o osso e não querer largar, vai ter um conflito, né? Esses países contra os Estados Unidos têm poder de vencer uma guerra armada contra eles? Uma boa pergunta é essa. Primeiro que eu não gosto de falar muito de futuro, porque eu só trabalho com conceitos se manifestando na minha frente, né? Então eu não gosto muito de fazer. Mas a Rússia é uma potência militar maior que os americanos hoje. A Rússia, por exemplo, não é uma potência marítima como os Estados Unidos. Mas em armas convencionais, em terra e bombas nucleares, a Rússia é mais forte que os Estados Unidos. Né? O problema é que os americanos têm muitas bases militares no mundo hoje, mais de 800 bases militares. Né? Ou seja, eles são praticamente, vamos dizer assim, invencíveis militarmente hoje. Essa que é a questão. Uma capacidade muito grande de intervir em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, isso é a fortaleza deles, ao mesmo tempo é a fraqueza, né? Esse é o ponto forte e o ponto frágil ao mesmo tempo. É o sim e o não ao mesmo tempo. É o mesmo país que é capaz de dominar o mundo militarmente, também é um país que vai ser altamente contestado por conta de tudo isso. Sim. Acabou essa época, por exemplo, que os americanos falavam A e todo mundo fazia isso, repetia. Acabou isso aí. Hoje tem China, tem Irã, tem Coreia do Norte, tem Rússia, tem Índia, tem Brasil, sabe, que não aceita mais. Teve agora, por exemplo, a imprensa ocidental não deu crédito a isso, não falou. A reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que é tipo a cúpula das Américas, só que dos países ali da China, ex-União Soviética. Ali quase metade da população mundial estava lá reunida. E o documento final dessa organização diz o seguinte: acabou a era em que os americanos falavam uma coisa e nós obedecíamos, acabou. E outra coisa, a partir de hoje nós não vamos mais aceitar bullying comercial, militar e tecnológico contra o Irã. Eles expressaram no documento deles, ou seja, isso está acabando também, meu amigo. De achar que eles podem fazer tudo e tal, né? Hoje, quem leva a sério os Estados Unidos, de fato, é o Ocidente, que são 12 países ali, que estão a Inglaterra, a Alemanha, a França, que é isso que leva a sério os americanos, né? Não é? Esse poder todo deles também é o ponto forte e o ponto fraco também, né? A China investe em militar, no exército? Sim. Forte? Muito. Hoje aumentou muito, né? Porque os Estados Unidos, até há 10 anos atrás, conseguiu criar uma capacidade muito grande de bloquear a China
o Mar do Sul da China, ou seja, a parte do país que recebe as importações, a maior parte das suas importações e exportações. Os americanos conseguiram construir uma base, capacidade militar para bloquear a China a partir dali. Ou seja, esmagar a China, né, comercialmente. E recentemente a China conseguiu construir uma capacidade militar para destruir o bloqueio. Então a China reconstruiu um equilíbrio estratégico naquela região do mundo que é, vamos dizer assim, que é muito sensível a ela, porque é parte do território dela e não dos Estados Unidos, né? Sabe? Então, estão investindo muito, mas estão muito atrás até da Rússia, né? A China está muito atrás ainda.